e elas desapareceram misteriosamente quando foram até uma trilha para tirar fotos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostam de vídeos assim, misteriosos, assustadores, teorias da conspiração, você está no canal certo. Toda segunda-feira tem vídeo longo por aqui e todos os outros dias nós temos vídeos curtos. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar meu like e também comenta aqui qual que é o tipo de vídeo que vocês querem ver, qual que é o assunto que vocês querem que eu aborde. Agora, bora para o nosso caso de hoje. A história que eu vou contar para vocês hoje, então, é sobre Abigail Williams, de 13 anos, e Liberty German, de 14 anos. Ambas moravam na cidade de Delphi e elas estavam passando por uma trilha em Mononheim quando elas desapareceram misteriosamente. Delphi, então, é uma cidade pequena no condado de Carroll, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. É a cidade que tem apenas em torno de 3.000 habitantes. A Abby e a Lib, então, era assim que elas eram conhecidas, então elas eram as melhores amigas, elas faziam tudo junto, elas estavam na mesma escola, elas faziam esporte, vôlei, vários tipos de esportes juntas, né? Como eu disse, elas estavam sempre juntas. Elas também, assim, pelo que todos diziam, elas eram, assim, muito inteligentes, muito brincalhonas. A Abby, ela era um pouco, assim, mais reservada, enquanto a Lib, ela era mais extrovertida, mais desinibida. Então, tudo aconteceu num dia 13 de fevereiro do ano de 2017. Isso era uma segunda-feira, quando elas convenceram os pais dela a irem até uma trilha porque elas queriam tirar fotos. A Kelsey, então, que era a irmã mais velha da Lib, acabou levando elas até essa trilha, né, que elas queriam, como eu disse, tirar fotos. Ela deixou elas lá em torno das 13h35, mais ou menos, e seguiu para casa de uma amiga. As duas ficaram lá. Mais tarde, o pai de uma delas buscaria elas, né? Então ali elas estavam, e em torno de mais ou menos umas 14h07, elas passaram pela ponte Mononheim. Tanto que a Lib acabou fazendo uma foto da Abby andando por essa ponte. Então, era mais ou menos por volta das 15h15 quando o pai da Lib começou a ligar para ela para avisar que estava indo até o local para buscá-las. Mas ele não conseguiu falar com ela, estava sem sinal o telefone. Então ele achou que de repente no local onde elas estavam não teria sinal. Ele pediu para que a mãe dele, a avó da Lib, continuasse tentando ligar para ela para avisar que ele estava indo. Enquanto isso, ele estava indo até o local para buscá-las. Mas quando ele chegou lá no local, ele viu que as meninas não estavam lá. Ele deu uma olhada, andou pela ponte, andou por alguns lugares, mas não encontrou elas. Então, o que ele fez? Ele ligou para a família da Abby para ver se ele conseguia alguma ajuda ou se de repente eles tinham alguma informação das meninas, né? Então ele ligou para que eles pudessem ajudá-lo também. A família da Abby então também foi até o local e todos eles começaram a procurá-las, mas eles não encontraram nada. E depois de mais ou menos 2h30 eles acabaram contatando a polícia, que vieram com drones, cães farejadores, vieram também os bombeiros e também eles trouxeram também equipamentos de mergulho caso precisassem. Então a família da Abby e da Lib, eles chegaram a solicitar que eles fizessem o alerta Amber. O que é o alerta Amber? É quando uma criança ela é sequestrada, ela é raptada, mas o xerife ele achou que ele não tinha necessidade disso, que ele achava que não era o caso, pois ele achava que as meninas ou simplesmente só estavam perdidas, ou de repente elas teriam até fugido por algum motivo. Então ele achou que não tinha necessidade. Sempre assim, né? Uma moradora, então, ali do local, ela afirmou que mais ou menos naquele momento em que eles diziam que elas provavelmente teriam desaparecido, ela estava ali por perto, naquele local, mas ela disse que não viu, assim, acontecer nada demais, que não viu nada de suspeito. Então, a polícia, os bombeiros continuaram as buscas, mas eles tiveram que interromper, porque já estava ficando bem tarde, já estava escurecendo, e não tinha mais como continuar a procura. Mas, mesmo assim, o pessoal da família, alguns amigos e alguns voluntários continuaram a procura mesmo no escuro e vararam assim a madrugada toda procurando, mas mesmo assim não houve nenhum sinal, não encontraram as meninas. No dia seguinte, então, as buscas oficiais elas foram retomadas, mas infelizmente ao meio-dia do dia seguinte, os corpos da Abby e da Lib eles foram encontrados.
Inicialmente, então, a identidade dos corpos não havia sido revelada, mas em uma coletiva de imprensa, o xerife, no final das contas, acabou revelando que sim, eram os corpos de Abby e Libby. Porém, uma coisa estranhíssima é que a causa da morte, até hoje, ela nunca foi revelada. Disse apenas que foi um homicídio. Os corpos, então, eles foram encontrados na propriedade privada de Ron Logan, de 77 anos. Ele estava em liberdade condicional após ter sido preso no ano de 2014 por dirigir embriagado. A princípio, ele foi considerado o suspeito, na verdade, o principal suspeito por ter sido encontrado na propriedade dele, mas os investigadores acabaram verificando o álibi dele, que era um álibi, assim, bem sustentável, e acabaram descartando ele como suspeito. O Ron Logan, então, durante esse período que a polícia acredita que as meninas foram mortas, ele esteve em um restaurante bebendo bastante e depois acabou dirigindo embriagado, e por esse motivo ele acabou violando a condicional dele, e nessa mesma noite ele acabou voltando para a cadeia. Por esse motivo, então, que ele acabou sendo descartado como suspeito. Então, no dia 15 de fevereiro, como eu disse para vocês, o corpo das meninas foi encontrado e os pertences dela também foi encontrado. Então, com isso, também encontraram a câmera da Libby, que ela tinha ido lá para tirar fotos. E nessa câmera, então, eles acabaram divulgando uma foto de um homem que estava andando próximo a essa ponte. Ele estava com as mãos no bolso, um homem branco. Ele estava usando camisa marrom, uma jaqueta azul, estava de jeans e estava, assim, aparentemente próximo a elas. E o fato da Libby ela ter tirado essa foto deixou a entender que talvez ela estivesse preocupada e aquilo estivesse mostrando uma preocupação e de repente um perigo para elas. E também nessa câmera tinha uma gravação, a Libby acabou gravando uma fala que dizia assim, "Down the hill", que significa desça a colina. Era uma voz masculina. O xerife, então, após isso, pediu para aquele homem daquela foto para que ele se apresentasse na polícia, isso se ele não tivesse devendo nada, vamos dizer assim, mas ele não se apresentou. O que a polícia queria era saber se ele tinha, de repente mesmo, mais alguma informação, mas esse homem, ele nunca apareceu. A polícia também disse que havia encontrado uma outra gravação, onde nessa gravação parecia haver alguma testemunha, mas essa gravação, ela nunca veio para mídia, nunca ninguém ouviu falar dela, nunca ninguém ficou sabendo nada. No dia 19, então, esse homem, ele acabou se tornando o principal suspeito, obviamente, já que ele estava naquela foto e nunca havia se apresentado. Uma pessoa que pediu, assim, para não ser identificada, acabou informando para a polícia que havia visto, sim, aquele homem com aquelas mesmas características e acabou dando algumas assim, informações para que a polícia pudesse fazer um retrato falado. Em abril, então, de 2019, foi liberado um segundo vídeo onde a polícia acredita que tenha sido um complemento daquele primeiro que eu falei para vocês, que eles diziam down the hill, né, que era desça a colina, só que nesse dizia o seguinte, guys, down the hill, que era caras, desçam a colina. Nada pra mim aí faz muito sentido, mas mais tarde, 3 homens eles foram considerados suspeitos, mas de acordo com os seus álibis, eles acabaram sendo liberados. Desde então, apesar de todas as pistas e investigações que possam chegar a eles, esse caso ele continua sem solução. Não existe nenhum sinal de que a polícia ela esteja chegando perto ou que saiba qualquer sinal, qualquer resquício de quem possa ter feito isso com a Abby e com a Libby. Mas as famílias ainda continuam até hoje esperando por justiça. Richard Allen, de 52 anos, ele era um funcionário de uma drogaria e ele morava ali na mesma cidade das meninas, né? E ele acabou sendo preso por uma acusação de homicídio em 2022. E essa prisão acabou acontecendo depois que os investigadores, eles analisaram algumas pistas do caso após 6 anos. Após essa prisão, o Richard ele acabou confessando esses assassinatos de 2017 da Abby e da Libby por várias vezes ali atrás das grades. Inclusive,
em um telefonema que ele havia feito para a esposa dele ali de dentro da prisão. Porém, os advogados dele, eles consideram que ele não pode ser considerado culpado por conta do estado mental em que ele se encontra. Além da teoria do odinismo, a defesa do acusado, do Richard, afirma que não existe nada que ligue a ele à cena do crime, não existe DNA, não existe nada que ligue ele à cena do crime. O que você achou dessa história? Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião. Agora, só aguardar o próximo vídeo.